que sobrou, né, para nós. Mas sabe, irmãos, tem sido dias de muito mover do Senhor. Mas tudo isso que nós estamos movendo, que o Senhor está movendo, que o Senhor está fazendo, aleluia, é pela graça, pela misericórdia, porque o nosso Deus é muito bom. Glória a Deus. Eu quero agradecer vocês, viu? Muito obrigado pelas homenagens, por me suportar, né? Eu tá sempre, às vezes, pegando no pé, aí não vem. À noite eu chego na minha casa, antes de arrumar a janta do meu marido, ele fala: o que você vai fazer? Não, eu vou perguntar por que a Neninha não veio. Aí eu vou perguntar por que a Kelly não veio. Ah, mas você não pode esperar. Eu falei: não posso, porque senão eu esqueço. Então tem que ser agora, né? Eu já vou lá, irmãos. Mas sabe, tudo isso que nós temos vivido como família, sabe, irmãos, não é para engrandecer, não é para fama, é amor. Tudo é amor, irmãos. Porque eu já pensei em desistir várias vezes. Mas eu tenho convicção do meu chamado. Quando Jesus me chamou, Ele me chamou de uma maneira muito especial. E Ele colocou um amor tão grande, irmãos, até pelos meus inimigos. Você consegue amar o teu inimigo? Você consegue servir o teu inimigo? Você consegue tratá-lo como um ser humano? Até isso, irmãos, Deus colocou amor. Porque perdoar é muito fácil. Eu perdoo, nunca mais te vejo, e aí a gente vai levando a vida. Mas o amor de um pastor não é assim. O amor de um pastor, ele não só perdoa, como ele cuida, como ele investe. Amém, irmãos? E é isso que eu me doei para o Senhor. E eu agradeço, irmãos. Antes, há uns anos atrás, tudo isso que vocês fizeram hoje me homenageando, eu ia dizer para vocês, né? Eu achando que era humildade, eu ia falar assim: não, eu não mereço. Essa glória é tudo para Deus, como é para Deus, irmãos. Mas muitas vezes eu fui repreendida por Deus e por amigos meus. Já teve dias de eu ir pregar em algumas igrejas sem intenção de ganhar uma oferta. E o pastor vinha e me ofertava. Eu falei: não, pastor, não, Senhor, estou fazendo a obra de Deus. Eu falei: irmã, a senhora aprenda a deixar a gente abençoada para ser abençoado. Então hoje, queridos, eu recebo. Amém? Aleluia! Tudo que vocês têm me ofertado, tudo que vocês fizeram por mim é bem feito. Eu recebo de coração, para que Deus derrame sobre vocês bênçãos transbordantes, bênçãos sem medidas. E uma coisa que eu peço ao Senhor, que o amor multiplique, amém? Porque amanhã pode ser que eu não esteja, por exemplo, aqui, o outro pastor que tiver, outros que passarem por esse lugar, vocês amem também como amam a mim. Amém, meus queridos? Amém? E eu acho muito bonito tudo que eu vi hoje, e só tenho que agradecer. E tudo isso é fruto de Jesus, é fruto daquilo, do amor que Ele coloca no nosso coração e no coração de toda a igreja. E eu não vou ser muito extensa, mas eu quero relembrar. Hoje eu estava aqui lendo uns versículos, e o versículo que eu li, a palavra do Senhor diz que nós precisamos relembrar, não só os momentos difíceis, mas relembrar tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem feito. E eu sou uma pessoa que eu registro tudo, irmãos. Eu tenho mais, desde que nós começamos a igreja com Cristo, eu tenho mais de umas 20 agendas. Tudo é escrito. Hoje, quando eu chego na minha casa, eu já vou escrever tudo que aconteceu, já dou graça, tudo. E como eu tenho tudo marcado para não esquecer, eu vou vendo aonde eu falhei, aonde eu errei, o que poderia ter melhorado, o que não podia. E nesses anos, eu aprendi, irmãos, que nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Porque a nossa necessidade não nos torna sensíveis. As nossas lutas não nos tornam sensíveis. Os nossos sofrimentos não nos tornam sensíveis à voz de Deus. Porque sofrimento, luta e batalha, muitas vezes, nós nos tornamos arrogantes, né, murmuradores, ficamos nervosos, aflitos, agitados, ansiosos. E como vamos ouvir a Deus? Amém? E eu tenho procurado isso. Talvez você veja esses banners aí, você fala: poxa, isso é coisa da carne, da pastora, né? Mas, irmãos, isso há alguns anos, Deus me deu um direcionamento.
Porque a gente vai tentando acertar, né? Como ser humano. Então, a gente que está aqui na liderança, como alguns líderes aí, a gente vai procurando melhorar, né? Poxa, Senhor, né? Tudo bem, fizemos isso, mas às vezes não deu certo, né? Nós já fizemos tantas coisas que não deu certo. E aí eu falei, não, Senhor, tem alguma coisa que não está encaixando com o teu propósito. E o Senhor fala assim, todo ano, eu vou dar uma palavra na direção da minha igreja. Eu vou conduzir a minha igreja debaixo de uma palavra. Cada banner que a gente já fez com a palavra de Deus, ano da promessa, ano da semeadura, ano da restauração, ano da edificação, ano da aliança, né? Ano do resplendor, e assim por diante, irmãos, não é casual, é coisa de Deus. É coisa de Deus. Glória a Deus. Amém. Nós estamos indo lá atrás, ó. Vocês lembram? O ano da aliança. A aliança com Cristo é para sempre. Amém. Até o fim. Então isso fica para nós. Então não foi uma palavra de Deus. Naquele ano Deus despertou a nossa aliança. Deus trabalhou em nós cultivando essa aliança. Amém, meus queridos? Depois nós já entramos ali. Isso aqui relembrando os mais próximos. O ano passado foi o ano do revestimento. Porque, irmãos, quantas lutas, quantas batalhas travadas vocês passaram. E eu também. Porque não é porque eu estou do lado de cá que eu sou isenta da batalha e da luta. Irmãos, a batalha na minha vida é árdua, é grande. Amém? Então, o que o Senhor já nos deu no começo do ano? Reveste. Reveste a igreja. Como nós somos revestidos? Com a palavra. Palavra o ano inteiro sobre a armadura, sobre oração, sobre a palavra, sobre comunhão, sobre união. Todos esses 17 anos, irmãos, sabe? Deus sempre nos surpreendeu com coisas grandes. O Senhor sempre fez coisas grandes aqui no ministério. Mas nós tínhamos uma resistência muito grande. Muito grande. Eu quero rapidinho contar. Quando a pastora Kelly veio aqui há uns anos atrás, e o Senhor a trouxe para nós, eu falo que ela trouxe para nós, porque você trouxe para nós, trouxe para a igreja de Cristo, trouxe para Cristo. A primeira coisa que ela falou para mim, falou, pastora, eu senti uma grande barreira, que pega da sua casa até a porta da igreja, uma grande resistência, né? E eu falei, poxa, pastora, eu sinto isso também. Aí ela falou, então, pastora, vamos orar em prol disso. E de lá para cá, irmãos, tem anos que ela está aqui já. Nós começamos a quebrar algumas resistências. Às vezes você vai dizer, poxa, mas a resistência foi no dízimo? Não. Porque graças a Deus essa igreja é abençoadora. Eu agradeço a Deus, meus irmãos, porque vocês têm coração generoso. Deus tem usado vocês para abençoar a casa de Deus. Seja no muito ou seja no pouco. Verdade. Deus tem colocado esse amor no coração de vocês. Aí você vai perguntar, mas qual era a resistência, pastora? Era nos dons? Não. Essa igreja tem muito dom. Sabe, irmãos, se eu for citar pelo Espírito o dom de vocês, que Deus me revela, irmãos, toda a igreja aqui é dotada, né, pelo poder do Espírito Santo. Pastor, então é o que? Os talentos? Não, todos têm talento, todos têm habilidade. E olha que habilidades maravilhosas que cada um tem, que pode ser que eu também não tenha. Porque são habilidades que Deus deu para cada um segundo a vontade dele. Uma igreja capaz, irmão. Uma igreja que ora e Deus responde. Uma igreja que ora e o céu se abre. Uma igreja que ora e Deus entra na batalha. Uma igreja que ora, sabe, queridos? E Deus, Ele transforma situações, essa sepultura, cura câncer, cura, sabe, irmãos, um Deus que tira caroço, um Deus que faz coisas maravilhosas, transforma a vida, salva o marginal, salva o assassino, salva o homossexual, um Deus que transforma. Pastora, qual era então a parede que nós viemos orando e lutando de lá para cá? A resistência da unidade. A resistência da comunhão. Porque nós vamos aprendendo, irmãos, que na diversidade nós precisamos ser unidos. E quando nós começamos devagar a entender que a unidade, irmãos, sabe, ela começa a abrir os céus e as coisas começam a acontecer, Deus começou a mover coisas em unidade. Não só, mas é só a pastora que ora? Não, vocês também oram. Tanto é que eu ponho no grupo lá para que toda a igreja ore. Porque eu não quero a fama só para mim. Sabe, irmãos, eu quero a fama para Jesus e é o que? A igreja. Sabe? Quando vem um testemunho, o que eu faço? Coloco lá na igreja. Por quê? Para que todos saibam, ó, você orou, está aqui, ó, fulano foi salvo,
ele saiu do hospital, ele foi liberto, sabe, irmãos? Então, nós somos um todo. Então, quando a igreja trabalha junta, unida, Deus começa a operar maravilhas. Deus começa, querido, a transpor barreiras e montes. E no momento que Deus começou a trabalhar isso no nosso coração, através de palavra, através de ensino, através de oração, sabe, irmãos, porque essa igreja bate muito na palavra. Tem gente que nem gosta muito, né? Mas para a glória de Deus, setembro, outubro, nós vamos voltar com a escola bíblica. Palavra, porque a palavra, irmãos, transforma, a palavra nos edifica, dá crescimento. Então, não tem como fugir da palavra, né? Então, nós começamos a trazer essas ferramentas para a igreja, né? Através da palavra, das orações, dos montes. E foi nesse tempo que o Senhor trouxe para nós o jejum das primícias. Quem é que costumava jejuar? Talvez muitos nem jejuavam. Talvez muitos até esqueciam que o crente jejua. Talvez você orava, mas jejuar, né? Mas aí, irmãos, foi um divisor de água de Deus que Ele trouxe para nós que todo início do mês nós vamos ofertar os primeiros 7 dias de cada mês ao Senhor, em oração, jejum. Aleluia! Aí você fala, mas pastora, para que isso? Não, esse jejum, essa oração, essa primícia é a tua para Deus. Que quando nós entregamos a nossa oferta no altar do Senhor, irmãos, o Senhor, Ele ouve. Eu estava falando com uma pessoa que quando chega a oração do crente, o céu para. Quando chega, irmãos, a oração do crente no céu, diz que ela sobe com perfume suave, como um incenso às narinas de Deus. A oração do crente, a sua oração, ela não é colhida em qualquer lugar não, irmãos. A Bíblia diz bem que o anjo vem, colhe as suas lágrimas numa taça de ouro e leva como cheiro suave as narinas de Deus. Se você não tem costume de orar, comece. A oração não é para você ganhar coisas. A oração é para você conhecer a Deus. Amém. É na oração que nós conhecemos a Deus. É na oração que tudo começa. É na oração que tudo destrava. É na oração que Deus Glória começa, aleluia, a se mover. Aleluia. E foi isso, irmãos. E veio o jejum. E vem aí os propósitos. E Deus começou, irmãos, sabe, envolver a igreja. Envolver a igreja. No começo, irmãos, nem todos estavam envolvidos. Aí envolvia um, outro, mas já estavam se envolvendo. E Deus já começou. Eu sou uma pessoa muito grata. Para você me agradar, não precisa muito. Não precisa pôr um carro na minha garagem, não. Não precisa colocar dinheiro na minha conta. Qualquer coisa, não. Até um bombom, até um abraço. Até dizer, pastora, olha, a senhora é preciosa na minha vida. Meu Deus, isso já me deixa, sabe, irmãos, feliz. Não precisa muita coisa, sabe? Então, eu via um, eu via outro, eu via um, eu via outro. E eu já começava a me alegrar, porque eu sabia que o Espírito Santo estava movendo. Mas tinha dias, irmãos, que era muito difícil, sabe? E eu aprendi uma coisa que se chama, uma palavra-chave, que se chama perseverança. Glória a Deus. Como eu disse, muitas vezes eu pensei em desistir Aleluia. de algumas coisas. E Deus falava para mim, não, você não vai parar. Você continua, Roseli. Mas Jesus, continua. Mas Jesus, continua. Mas Jesus, continua. Você só continua. Talvez muitos não gostem de mim aqui por causa dessa, que eu sou turrona. Enquanto Deus falar para mim, você insiste, eu estou insistindo. Talvez muitos não concordem com o que eu faça. Mas eu não importo, irmão, eu não quero te agradar, eu quero agradar a Ele. Aleluia. Se eu estiver agradando a Ele, eu estou no caminho certo, eu vou ver resultado. E vocês vão ver também. E é isso que importa, é Jesus ser glorificado. Aleluia. Nós tínhamos um projeto dessa perseverança que chamava-se Grupo Familiar. Nós fizemos 3 treinamentos de líderes e nunca conseguimos colocar em ação. E todo ano eu tentava e não dava. Eu tentava e não dava. Cheguei até a falar com vários amigos pastores que o grupo familiar estava seguindo e o nosso nada, engavetado. Começava, não dava. Ninguém queria ir, ninguém queria participar. Mas sabe, irmãos, como eu falo para vocês, vocês têm uma pastora que não é liderada por homens, é liderada pela palavra. Se Deus falar vai, eu vou. Se Deus falar fica, fica. E quando foi, irmãos, no final do ano, eles estão aqui, os obreiros. Quando nós planejamos aqui, primeira coisa do planejamento,
vamos investir nos grupos familiares. Eu vou formar um grupo piloto e nós vamos para as casas. E um dia eu conversando com um amigo pastor e brincando com ele, eu falei, sabe, já nem sei mais do que a Sião é boa, porque tudo que a gente planta não cresce. Ele falou assim, Roseli, você me desculpa, mas uma coisa que a sua igreja, você faz, que Deus apoia, é oração nos lares. Você nasceu assim, você cresceu assim, e se você voltar com as orações nos lares, Deus vai te abençoar. Sabe, irmãos, não dá para ser pastor sem amor, não dá para ser pastor sem investimento, e não dá para ser pastor sem uma palavra de liderança. Amém. Sabe por quê? Porque vai ter dias que o pastor vai estar sozinho. Vai ter dias, irmãos, que eu não falo nem da obra, porque para mim, irmão, se tiver é ótimo, mas se não tiver, ela não vai parar. Se Deus me dá força, eu vou fazer. Mas eu estou falando, irmãos, porque tem dias, como dizem vocês, é necessário essa cobertura. Chegou dias, irmãos, na minha vida, de eu clamar a Deus, Deus me cobre, Deus me cobre, Deus me guarda, Deus me esconde, porque eu senti sem cobertura. Porque, irmãos, a necessidade das ovelhas são muito grande, e a gente doa, e a gente entra em lugares, terrenos de inimigo, e nós precisamos de cobertura, porque nós não somos super-homens, pastor não é super-homem, é ser humano, e nós precisamos do clamor da igreja. Aleluia! E é isso, irmãos, que eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero. Tudo que nós vivemos esses dias, tudo que nós temos vivido esse ano, tudo que Deus tem dado para nós como fruto, como semente, é necessário perseverança. Não pode acabar essa unidade hoje. Toda essa comunhão, toda essa festa, toda essa unidade tem que perseverar amanhã, depois, até a volta de Jesus. Isso foi conquistado, irmãos, não foi num dia não. Não foi num dia não. Para fazer vocês se envolverem em todo o projeto de Deus que houve aqui nessa festa, foi trabalhar com o Espírito Santo. Ele tem que trabalhar muito em nós. Porque nós tínhamos grande resistência. Eu não vou. Eu não quero participar. É fulano que vai dirigir o culto. É fulano que vai fazer isso. É fulano que vai tocar. É fulano que vai pregar. Nós tínhamos uma grande resistência. Mas através do Espírito Santo foi quebrando. Para a glória de Deus, debaixo de muita oração, unção e da graça. Esse ano, não sei se vocês estão sabendo, nós temos 2 hinos que marcam a nossa igreja esse ano. A graça, a poderosa graça. E aquela campanha que nós fizemos sobre a igreja, eu falei para eu quero esse hino todo culto. Todo culto nós vamos fechar com esse culto que fala da igreja lá, da igreja vitoriosa. Eu falei, não, Deus está pedindo e nós vamos fazer. Então, irmãos, a perseverança vai nos fazer manter nesse amor, vai nos fazer manter, sabe, querido, no tempo todo, porque a festa acaba hoje. A festa de aniversário acaba hoje. Mas essa unidade, essa festa, esse louvor a Deus como igreja não pode acabar. É como já foi falado aqui. Porque, irmãos, chegará os dias de dificuldade. Chegará um dia em que a igreja pode passar por alguma luta, um irmão, uma irmã. E aí? Nós vamos também, irmãos, continuar chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. Glória a Deus. Por isso, eu quero deixar para vocês hoje um texto que vocês conhecem e já até decoraram, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Depois que o Senhor veio com o seu Espírito sobre os cristãos e até mesmo sobre a vida ali dos apóstolos, aquele povo que estava sentado no cenáculo, reunido, orando e buscando a promessa, depois que o Espírito Santo desce sobre eles, que o Senhor os reveste, que o Senhor os capacita, sabe, irmãos, aqueles homens sentiram grande alegria. Aqueles homens começaram, sabe, a falar em línguas. Diz que o Espírito Santo veio como fogo, capacitando aquele povo. Mas, irmãos, como eu disse para vocês, não pensem que não temos resistência. Temos lá mesmo. Aqueles que entraram no cenáculo e viram tudo aquilo acontecendo, o que eles falaram? Estão embriagados. Nossa, esses homens estão bêbados.
A ponto, irmãos, de Pedro, um homem douto, um pescador, eu creio que ele não tinha faculdade. Aquele homem, ele levanta e ele começa a discursar. Por que ele levanta para discursar? Para poder, irmãos, defender aquilo que estava acontecendo. Que eles não estavam embriagados, eles estavam cheios do poder de Deus. Aleluia. O que nós vimos esses dias na vida de vocês, no coraçãozinho, nos olhos de vocês, choro, canto, quebrantamento, agradecimento, sabe, queridos? Isso daí, irmãos, sabe, foi o mover de Deus. Isso é real, foi real. Foi o Espírito Santo que estava, sabe, nos movendo, como foi naquele dia. Mas pode ser que talvez alguém entre nós pode ter pensado, isso é fogo de palha, amanhã está tudo aí, um de cara bicudo com o outro aí, ó. Amanhã está todo mundo passando lá na rua e não está nem dando a paz do Senhor. Está repreendido, em nome de Jesus. Porque essa unidade, ela veio para ficar. Amém. Essa comunhão, ela veio para marcar uma nova história. Pastor Beto não disse, nós estamos entrando no tempo da maturidade, então acabou a meninice. Acabou o dodói. O negócio agora é um exército levantando. Alastério, Badaia, Súbia. Cada um cobrindo o outro. Quem aqui já assistiu os 300? Vocês já viram lá como é que eles fazem? 300 contra milhões de homens. Eles se cobrem com seus escudos, protegendo uns aos outros. Morrem pela causa. Aleluia. Deus está levantando 300. Glória a Deus. Eu não preciso de muitos, não, irmãos. Não preciso de 2.000, 5.000 que eu estou vendo por aí. Eu preciso somente de 300 valentes. Aleluia. Que estejam unidos pelo coração, unidos pela palavra, unidos pelo Espírito Santo, unidos pela causa de Cristo. Glória a Deus. E é isso que nós vimos aqui esses dias. A causa de Cristo sendo celebrada. Amém? Foi por você que Jesus morreu. Foi por você que Jesus ressuscitou. E é por Jesus que essa igreja levantou. E é por Jesus que ela ainda está de pé. Louvado seja Deus. E é por isso, irmãos, que vai dizendo aqui a palavra do Senhor. No versículo 42. Depois que Pedro começa a discursar e a trazer aquele povo a realidade que o Espírito Santo havia descido sobre eles, e ele começa a falar de Jesus, do que havia acontecido com Jesus e do plano, né, de salvação de Jesus. Sabe, queridos, a palavra de Deus disse, qual foi a mensagem de Pedro? Arrependimento. Qual foi a mensagem de Pedro? Que cada um se arrependesse e fosse batizados em nome do Senhor. Irmãos, teve anos aqui, está aqui nossos obreiros. E eu falar para eles, olha, nós vamos fechar o ano, nós estamos muito felizes. Deus abençoe, obrigado, mas no fundo eu estou triste. Eles estão aqui, ó. Mas, sabe por quê, irmãos? Nós fizemos tudo, o planejamento foi cumprido de cima e embaixo, só que nós não ganhamos uma alma para Jesus. Nós vamos fechar o ano com tudo bonitinho. Chá de mulheres, encontro de casais, tudo planejado, tudo construído. Mas cadê as almas? Esse ano, eu falei para eles, esse ano nós vamos lutar para ser diferente. Vamos cumprir com o planejamento que a gente faz todo ano, mas vamos orar para poder o Senhor Aleluia. Jesus. Nós vamos orar para que o Senhor traga vidas, traga almas. Nós viemos ganhar almas, porque é para isso que é o Evangelho. E depois que as almas vêm, depois que as almas discipulam, depois que vocês são inseridos na família Sião, depois que as meninas e os meninos batizaram hoje, e agora? Acabou a festa? E agora? É só isso aí só? Se for só isso, irmãos, não tem graça. Sabe por quê? Porque depois nós vamos voltar nos mesmos hábitos. A vir à igreja uma vez por mês, talvez só no dia da ceia, né? E eu vi um envolvimento muito grande esses dias na igreja. Sabe? Essa minha sobrinha Kelly, movida pelo Espírito, ela conseguiu levantar até os jovens hoje, 7h30 da manhã, para vir à igreja, não para ir trabalhar, porque para trabalhar eu sei que eles vão. Eu já falei para ela ontem, duvido, filha, não foi? Falei, filha. Ela falou, não, tia, 7 horas. Eu falei, pelo amor de Deus, domingo, 7 horas. Poxa, eles não vão vir. Ela falou, não, tia, eles falaram que vão. E vieram, e olha aí que maravilha. Amém, irmãos? Então, eu tenho visto coisas grandes acontecendo. Só que eu não quero que pare. Precisamos continuar. Amém. Precisamos estar dispostos
a fazer tudo pelo Rei, tudo pela obra dele, tudo pelos nossos irmãos. Glória a Deus. E depois de tudo, 3.000 almas aceitam Jesus, são batizadas, a igreja formada e agora. E eles vêm dizendo, o evangelista Lucas ele escreve, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E é isso que eu quero deixar hoje. 17 anos, irmãos, foi perseverando. Só que com 10, com alguns, mas a gente pode mudar o quadro. Eu vi que a gente pode. A gente pode mudar esse quadro. A gente pode perseverar não só com 1, 2, 3, 10. Não, nós podemos perseverar com toda a igreja. Com toda a igreja. Nós podemos, queridos, além da perseverança, como isso vai gerar em nós? Essa perseverança, essa multiplicação do amor, através da palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles homens perseveraram na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina daqueles pastores? A Bíblia. Amém. A Bíblia. Então tudo que nós ensinamos e pregamos não é bagatela não, irmãos. Não é continha de fada. Não, é alimento espiritual para a tua resistência. Para você continuar caminhando até o dia que você for morar na glória. E para quando vier os dias maus, você não desfalecer, mas você está firme. Aleluia. Firme. E principalmente unidos. Amém? Então é necessário que todos nós continuemos perseverando na palavra de Deus. Teve dias das pessoas falam assim, pastora, para com a campanha de terça-feira. Porque a campanha de terça-feira não vem nem 6 pessoas. Aí eu chego na minha casa e fico assim com Deus, né? Falei, poxa, Jesus, é verdade, né? O irmão montou a campanha, separou os pregadores, a gente vai chegar lá, Senhor, nem na live eles assistem. Falei, Senhor, porque eu vou lá, viu, irmão? Tudo que foi pregado, falado, chega na minha casa, eu vou escutar de novo. Porque se eu tiver que prestigiar antes os outros, primeiro eu prestigio a minha. Depois eu vou prestigiar e curtir os outros. Aí eu chego lá, vou olhar, vocês podem abrir lá, tá cheio de coisinha da pastora. Amém, louvado seja Deus, Deus abençoe você, palavra maravilhosa. Porque eu tenho, irmãos, que curtir a minha igreja, curtir vocês, a palavra dos meus obreiros, dos nossos irmãos. E sabe, queridos, eu fico vendo que muitas vezes a gente não vem, não curte, não assiste. Aí eu falei assim, poxa, Senhor, eu acho que eles estão com razão, né? Porque o que eu ponho na terça-feira? Eu tiro a campanha e eu coloco o quê? Culto de oração. Mas Senhor, se não vem nem na campanha, na oração também não vai vir. Aí eu fico. Aí eu tenho um hábito de orar 5 horas da manhã. E aí eu estou orando. O Senhor fala assim, continua. Eu falei, mas Senhor, são 10. Continua. Eu falei, mas Senhor, são, né? Poxa vida, eles montaram a campanha, só veio 10, eles só veio. O Senhor falou assim, você esqueceu? Plantando, regando, e eu faço crescer. Aleluia. Último dia da campanha essa semana. Já começou a melhorar. 15, 18. Já começou a melhorar, irmão. Daqui uns dias toda a igreja vai estar na terça-feira na casa do Senhor. Vai. Sabe, queridos, Deus, Ele está fazendo isso em nós. Glória a Deus. Ele está movendo essa perseverança. Porque a nossa vida não pode parar. Verdade. A nossa espiritualidade, a nossa comunhão, o nosso desejo por Cristo não pode acabar. Ele tem cada dia mais incendiar o nosso coração. E é só na perseverança da palavra que eu vou ter comunhão com o Edson, que eu vou ter comunhão com a Jus, que eu vou ter comunhão com meus irmãos. Porque se a palavra, irmãos, ela é meu guia. A palavra, ela é condutora. Ela é a única regra de fé. Pergunta para eles aí, o que eles confessaram? Vocês creem na Bíblia como única regra de fé e conduta para mudar a sua vida? Creio. Então, se eu não perseverar na palavra, como é que eu vou perseverar nas outras coisas? Porque se é a palavra que me instrui, a palavra que me ensina, a palavra que me liberta, a palavra que me transforma, a palavra que me fortalece. É por isso que aquelas 3.000 almas, irmãos, sabe? A primeira coisa que eles teriam que fazer e continuaram fazendo foi a perseverança na doutrina, nos ensinos dos apóstolos, para que gerasse comunhão. Imagina, nós temos aqui na faixa de quê?
70 membros, vamos lá, tem 70 membros. Já é difícil a gente manter uma comunhão constante. A gente sempre tem assim um privilegiado, né? Poxa, eu gosto mais da Rebeca, porque a Rebeca, ela é legal, né? A Rebeca, ela fala a minha língua. Eu não gosto muito do fulano, porque fulano é seco. Não, irmãos, aquela igreja não podia ter isso. Eram 3.000 almas convivendo. E naquela época não tinha espaço assim não tinha templo ainda. O templo era a sinagoga. Já pensou dentro da sinagoga que entrando os cristãos fazendo barulho do Pentecoste? Não, filho, eles seriam expulsos. Então, essas 3.000 almas, através da perseverança da palavra, eles conseguiram, viver em comunhão. Comunhão, a ponto de dizer que em cada alma havia temor. E diz que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. É isso que Deus fez esses dias. Vocês se uniram, perseveraram, e Deus fez maravilha através de vocês. Aleluia. Eu não fiz nada não, irmãos. A coisa que eu fiz só é ficar orando por vocês lá. E abrindo aí a igreja e dando carta branca para vocês virem ensaiar e fazer e tocar. Não. Vocês veem como as coisas vai? E vai agora, e vai depois, e vai até o fim. Amém. Porque nós vamos continuar perseverando como foi essas almas. Nós vamos perseverar como foi esses dias de glória e de vitória. Nós vamos se manter unidos. Não importa. Olha, irmãos, eu aprendi uma coisa. Que não importa, por exemplo, se no meio social secular, nós podemos até ser diferentes. Você gosta do cabelo de um jeito, você gosta da tua casa de rosa, eu gosto da minha de azul, não tem problema. Secularmente, nós podemos ser diferentes. Nos gostos, nos costumes, mas em Cristo, nós temos que ser um. Verdade. Nós não podemos, irmãos, amém? Ter essas diferenças. Não é verdade? Poxa, a pastora colocou, a pastora pintou a igreja de azul, eu não gostei, vou fazer partido. Não, irmãos, se o azul é para a glória de Deus, fala, o azul é para a glória de Deus, vou assumir, gostei do azul. Tudo que é para a glória de Deus, irmãos, nós precisamos estar unidos. Verdade. Amém? E ainda mais, além dessa comunhão, não é uma comunhão só no culto. Porque comunhão no culto, já você já vai embora. Né? Aí tem alguns que eu vejo na terça, tem alguns que eu vou ver só domingo que vem. Ou então a pastora que é muito xereta fica lá mandando para vocês bom dia, boa tarde. Outro dia uma ovelha falou assim, aqui ó, oi pastora, Pai Senhor, bom dia. Nossa pastora, eu acordei com o seu devocional, eu falei, amém, irmã, desperta para orar. Que aí acaba até sendo incômoda, né? Mas é dessa maneira, meus irmãos. Aí não era só essa comunhão dentro da igreja. Essa comunhão, irmãos, ia mais longe. Essa comunhão ia no partir do pão e nas orações. Meu Deus. Já foi na casa do seu irmão orar? Se não foi, fale. Mas não vai lá para tomar cafezinho, não. Vai para orar. Chegar lá, se passa, eu vim aqui fazer uma visita. Porque aonde tem crente, tem culto. Tem culto. Aleluia. Tem culto, né, irmão Jussara? Nós vamos lá, não é assim que eu faço? Irmã Jussara, eu vim te visitar, e aí, vamos cantar 2 irmã, né? Aí ela já canta. Vou ler uma palavra, irmã Jussara. Fica à vontade, pastor. Amém? Já vamos lá ler uma palavra. Daqui a pouco, vamos fazer uma oração. O que você está precisando? O que você quer que nós apresentemos para Deus? Ai, pastor, é isso, então bem. Amém, irmã Jussara, te espero domingo no culto, hein? Tá, querida? Vamos embora. Irmãos, isso é gratificante. Cada casa que eles iam tinha oração, partir do pão. Essa ceia que os meninos vão tomar agora, é de cada uma vez por mês. Lá era todo dia. Já pensou você ir na casa do teu irmão fazer um culto, tomar ceia? Que coisa gostosa. Porque a ceia simboliza aliança. A ceia simboliza memorial. A ceia simboliza comunhão com Cristo e com o meu irmão. Então eles traziam a memória todo dia, irmãos. Aleluia. Imagina uma igreja que todo dia tinha prazer em se reunir para cultuar a Deus e tomar ceia junto. Que maravilha! E é isso, irmãos, que nós precisamos perseverar. E a perseverança é permanecer constante, conservar-se, manter-se firme no nosso viver diário, porque Cristo está sendo glorificado. Amém. Amém, meus queridos? Amém? Está chegando o final de ano. Está chegando a festa das crianças. Amém? Está chegando o encontro de casais.
E eu gostaria que todos vocês se unissem dessa forma. Amém? Se unissem em tudo. Eu vi coisas lindas e maravilhosas. Quero parabenizar o Espírito Santo que trabalhou na vida de vocês. Amém? Até aquele que não interagia, aquele que era quietinho, acabou interagindo. Todos que não participaram de uma forma ou de outra, visível, cantando, louvando, ou no teatro, ou nas festas, nas coreografias, participou orando, participou cooperando, participou, irmãos, de uma forma ou de outra. Mas isso é por quê? Por causa da comunhão. E eu quero deixar para vocês, vamos perseverar. Vamos perseverar daqui para frente. Irmãos, a coisa que eu fico mais triste, é o pai aqui que gosta de ver os outros falar mal do seu filho, o que você faz? Quando você escuta alguém falando do seu filho, qual é a tua reação? Você gosta? Não. Muito menos eu. Eu sou uma baixinha ruim, irmãos. Chegou aqui e falou mal de vocês, tem que falar comigo. Falar comigo. Então chega, porque daí eu vou corrigir. Eu vou corrigir o filho. Eu vou corrigir. Porque é tão ruim, né? E vocês já viram que antigamente pastores subiram aqui para deixar recado. Hoje pastores chegam aqui para deixar bênção de Deus. Aleluia! Bênção de prosperidade. Porque é triste, irmãos. É triste gente de fora ter que vir na nossa casa para chamar a atenção dos nossos filhos. E graças a Deus que aqui não acontece isso. E eu louvo o Senhor por isso. E creio, irmãos, que o mesmo coração que Deus me deu para amparar, abrigar, semear a palavra e lutar, e até o último dia da minha vida eu vou lutar com Cristo por vocês. Até enquanto eu tiver respiração, eu vou estar. Nada vai me incomodar. Porque esses dias eu falei para uma pessoa, eu falei, pode ficar tranquila. Eu nasci para isso. Eu nasci para amar as pessoas. Eu nasci para doar para as pessoas. Eu nasci para isso. E eu escutei quando o Senhor me chamou. Não tenho olho nem prata, irmãos. Você vai na minha casa, uma casinha que mal cabe dois, porque a cozinha é um beco. Mas pode ficar de certeza que o meu coração é grande. Vocês não vão ver, não é verdade? Muitas coisas pode ser que me faltem ainda. Mas uma coisa tem no meu coração de sobra: amor pela vida de vocês. Aleluia! E hoje terminando, queridos, que Deus abençoe. Continue, persevere, persevere. Eu vi os nossos jovens, irmãos, interagindo com muita bênção. E um dia eu falei para eles aqui que eles estavam muito tímidos uns com os outros. Então eles não conseguiam ter assim um diálogo assim. E daquele mesmo dia nós promovemos ali uma comunhão. Aí eu já vi que um de lado, o outro chegando, o outro com a maior resistência. Agora hoje, irmãos, se a gente não mandar eles ir para casa, eles ficam aí na porta da igreja conversando. Né? De tanta bênção. E é isso, irmãos. Faça isso também. Amém? Faça como foi dado o exemplo hoje. Seja um missionário dentro da sua casa. Evangelize, ganhe a sua família para o Senhor. Traga para a igreja. Não cesse de orar. Amém? Deus, sabe, queridos, de abençoar vocês. Amém? Grandemente. Amém? Aleluia! Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Cada um de vocês é uma peça-chave de Deus nessa igreja para fazer crescer o Evangelho. Cada um de vocês, meus irmãos, é útil. Cada um de vocês é importante. Cada um de vocês é necessário aqui dentro da casa do Senhor. Glória a Deus! Essa obra só existe porque você existe. Amém? Porque o Senhor te trouxe, te chamou, te resgatou e colocou você aqui para que juntos venhamos fazer a obra de Deus. Muitos não conhecem, mas vamos passar um trechinho agora de alguns momentos da igreja Sião. Talvez os que já são mais antigos já passaram, viveram. Mas vocês que estão chegando hoje vão vivenciar alguns momentos, sabe, que eles inesquecíveis que essa igreja já viveu. Amém?